você. Primeiramente, a gente tem que saber da onde vem o nardo. O nardo é uma plantinha que era cultivada na Índia. E segundo o Evangelho de Marcos, esse nardo que foi derramado através da vida de Maria era um perfume que ela estava guardando para o dia do casamento dela. Era mais ou menos 350 ml esse vaso que ela estava guardando para o dia do casamento dela, né? Esse recipiente, palavra correta. 350 ml. E que valia ali, Judas, ele dá um preço aqui, né? Ele fala, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Naquela época, um denário representava o pagamento de um dia inteiro de trabalho. Então, se um denário representava o pagamento de um dia de trabalho, e 300 denários? Quase um ano. Se um ano tem 365 dias, então ela entregou quase um ano inteiro de trabalho. Ela pega aquele nardo, que era caro, que era raro, que se era produzido na Índia, então era mais caro porque era importado, e ela agora pega aquele perfume que as noivas guardavam para o dia do casamento, e ela, em um momento de fé, em um momento onde Jesus estava na casa dela, ela pega aquele nardo, simplesmente, e unge a cabeça, o Senhor Jesus, da cabeça aos pés. Ao ponto de que um dos discípulos, que era Judas Iscariotes, ele, na verdade, ele fica revoltado com aquela atitude dela. E ele fala o que para ela? Por que não se vendeu esse perfume e pegou o dinheiro desse perfume e deu para os pobres? Olha que ideia maravilhosa, né? Mas, na verdade, a Bíblia fala que ele não disse aquilo porque ele estivesse preocupado com os pobres, mas ele disse aquilo porque, como ele era o tesoureiro de Jesus, e abrindo um parêntese nessa passagem, eu fico prestando atenção nessa passagem, e às vezes eu não entendo algumas atitudes de Jesus. Como que você tem 12 discípulos, e Jesus, sendo sábio como era, ele coloca exatamente Judas, sabendo que ele é ladrão, para cuidar das ofertas. E aí, um dia, pensando nisso, o Senhor me trouxe no Espírito a resposta, né? Que, na verdade, Deus sempre aposta no ser humano. Deus sempre aposta que as pessoas vão mudar. E ele coloca aquela responsabilidade na mão de Judas para ver se Judas poderia dar certo. Para ver se Judas poderia mudar. Mas, infelizmente, Judas, vocês sabem que ele roubava ali o que era colocado no ministério de Cristo e depois ainda traiu o Senhor e o vendeu por 30 moedas de prata. Para você ver como que, infelizmente, ele mesmo foi cavando a sua própria cova. E o que eu entendo, então, com Judas revoltado, por causa do nardo que estava sendo depositado em Jesus? Na verdade, Judas, então, representa o ladrão. E o ladrão representa também o diabo. A palavra fala em João, capítulo 10, no versículo 10. O ladrão, é um versículo famoso, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não é isso? Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então o ladrão é quem? O diabo. Diga assim, o ladrão é o diabo. E vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então a revolta de Judas, na verdade, era a revolta do diabo. Que ele não queria ver Jesus receber o quê? Receber o quê? Qual que é o dia de hoje? Fala o nardo. Ele não queria ver Jesus ser banhado com o nardo. Ele achou que o nardo, uma coisa muito excelente, para Jesus ser ungido com o nardo. Mas Deus preparou a vida de Maria para guardar aquele perfume, para que naquele dia ela honrasse o Senhor Jesus com o nardo. Por quê? Diga assim comigo, porque o filho merece o melhor. E sabe o que eu entendo com isso? Que o diabo fica louco
quando eu e você entendemos que temos uma unção de nardo sobre as nossas vidas. O diabo fica louco, porque quando você começa a desfrutar do melhor dessa terra. E a palavra de Deus fala em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Então Deus te chamou, não é para você comer resto, Deus te chamou para você comer o melhor dessa terra. E se você tem resistência com prosperidade, você veio na igreja errada. Mas se você quer comer o melhor dessa terra, e você quer viver a prosperidade do Senhor, então você veio na igreja certa. Porque infelizmente, para que você possa viver a prosperidade, o espírito do ladrão tem que sair da sua vida. Então fala assim: todo espírito de ladrão que quer roubar a minha prosperidade, vou contar até 3, 1, 2, 3, sai! Não vai ter poder na sua vida mais o ladrão. O ladrão não quer ver o nardo na sua cabeça. Ele quer vir até com umas ideias, fala, era melhor pegar esse dinheiro e ter dado para os pobres. Mentiroso. Estava querendo pegar o dinheiro, pegar a honra que era de Cristo, ladrão. E quantas vezes o diabo quer tirar a honra da tua vida? O diabo quer te ver desempregado, o diabo quer te ver endividado, o diabo quer ver o seu nome sujo, o diabo quer ver você morando a vida inteira de aluguel. O diabo quer ver você com o pior carro, ou até andando de ônibus, ou andando de metrô e descendo sem querer descer da estação. Quantas vezes que a gente desce sem querer, é ou não é verdade? Está na estação Sé, não quer descer, mas aí você olha para trás e vê todo aquele povo, vai, de repente você desceu. E o grande problema é quando você desce e a porta fecha depois, e aí você tem que esperar o próximo, e ainda vem lotado. O diabo quer te ver nessa situação. O diabo quer ver você sempre na subcondição. E aí, infelizmente, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, o diabo conseguiu se infiltrar em muitas igrejas até. E na vida de muitos pastores. Na vida de muitos pastores que pregam contra a prosperidade. Que pregam que a prosperidade não é de Deus. Por quê? Aqui na terra, o crente tem que sofrer. Tem que sofrer. Não precisa estudar, porque crente não precisa estudar porque já fala em línguas. Para que vai estudar? Não precisa ter cultura, entender de história, não pode entender de política, não pode entender de nada. Tem que andar sempre com a calça rasgada, com o sapato furado, com a camisa emprestada. Por quê? Porque aí é um vaso escolhido. E a gente aprendeu muitas vezes assim. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Que prosperidade é pecado, que ser rico é pecado, mas não está na Bíblia. Aliás, alguns textos aqui eu não vou pedir para abrir para não demorar, mas presta atenção. Gênesis capítulo 24, versículo 35. E o servo de Abraão diz: e o Senhor abençoou o meu senhor Abraão, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Para Abraão. Isaque, Gênesis 26, versículo 13. E engrandeceu-se o homem, Isaque, e enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Jacó, e cresceu Jacó de grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Os três que Deus escolheu: Abraão, Isaque e Jacó. Fala assim comigo: Abraão, Isaque e Jacó. Os três, antes de conhecer a Deus, eles não eram ricos, mas depois de conhecer a Deus, se tornaram ricos. Se tornou grande os rebanhos deles. Jacó saiu riquíssimo da casa do tio dele, Labão. E ainda que Labão queria enganar ele toda hora, mudou o salário dele 7 vezes. Sabe que mudou o salário dele 7 vezes? Mas adiantou. Labão pensou assim: esse moleque vai se ferrar na minha mão. Aí ele falou assim para Jacó: trabalha para mim, e todo o rebanho que for malhado é seu, e os lisos são meus. Aí Jacó falou: tá bom, Deus abençoa o meu trabalho, Senhor. Jacó pegou ele cuidava dos rebanhos. Ele pegou os rebanhos, colocou varas de tálamo,
E aí quando o rebanho ia tomar água, né, olhava para as varas de tálamo, e conforme o rebanho olhava para as varas de tálamo, quando eles iam cruzar, começou a nascer tudo malhado. De repente, o rebanho dos malhados se tornou 3, 4, 5 vezes mais do que os lisos. E Labão falou: não, então agora o teu salário é outro. Então agora os malhados são meus. Mas Labão não poderia roubar, olha o ladrão de novo, não poderia roubar a bênção na vida de Jacó, porque Deus estava colocando o nardo de prosperidade sobre Jacó, e eu quero profetizar que Deus vai colocar o nardo de prosperidade sobre a tua vida, e não vai ter Jacó que vai te enganar. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Não vai ter Jacó que vai te enganar. Então levanta sua mão e fala assim: não vai ter Jacó que vai me enganar. A palavra fala que Isaac semeou em Gerar, a palavra que o Abel ministrou aqui no domingo, ele semeou naquela terra em Gerar, aonde a semente virou uma bolinha de ping-pong. O cara pegava a semente, jogava a semente na terra, a semente pulava assim, ó, terra tão ruim que era. Mas a palavra fala que quando Deus falou, fique em Gerar, e liberou a palavra do rei é suprema e de autoridade. Quando ele libera a palavra sobre a terra começa a frutificar. E a semente frutificou, e no mesmo ano ele colheu a 30, a 60 e a 100 por uma semente, e ficou riquíssimo, ao ponto que os filisteus tinham inveja dele. Sabe o que vai medir a prosperidade de Deus na sua vida? Quando começarem a ter inveja de você. Os crentes morrem de medo de inveja, né? Ai, pastor, unge a minha vida por causa da inveja, unge a minha casa por causa da inveja, unge o meu carro porque, olha, cheio, o irmão falou que está cheio de inveja. Irmão, se tem inveja, é porque Deus está te abençoando. Se tem inveja, é porque você está muito melhor do que você era. Porque ninguém tem inveja de um falido. Ninguém tem inveja de quem fica pedindo dinheiro emprestado. Ninguém tem inveja de quem não venceu na vida. Mas se você está sendo invejado, é porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. E é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Envolve o nardo, para viver a bênção do nardo, envolve renúncia. Envolve renúncia. Maria entendeu isso. Pegou o perfume de nardo, que era para o casamento dela, e derramou aos pés do Senhor, renunciou, o que era para o casamento dela. Mas na verdade ela não sabia nem se ia casar. Não sabia nem se ia encontrar o príncipe que ela estava esperando. Então o que vai adiantar? Está na mão de Deus. É melhor derramar aos pés de Jesus do que eu ficar guardando para mim. O meu o Senhor vai providenciar. E o Senhor Jesus falou assim, em outro evangelho ele diz assim: aonde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será lembrado. Todas as ofertas que você está entregando no altar, todos os votos que você está fazendo, todos os dízimos que você separa, tudo isso é um memorial diante do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus, que não te faltará nem coisa grande, nem coisa pequena, em nome do Senhor. Assim como nesses 4 meses de pandemia, eu tenho certeza que Deus cuidou de você. Eu tenho certeza que não faltou pão na tua mesa. Eu tenho certeza que não faltou o almoço. Ainda que você comeu o zoião. Mas não faltou o zoião. Aliás, o zoião é gostoso, né, Miriam? A Miriam adora um ovo, né? A Miriam adora ovo. Lembro da Miriam. Tinha cada comida gostosa. Não, mãe, eu quero ovo. Como a gente também já passou por fases difíceis lá em casa. Já passou por fases. Tem uma fase lá em casa que a gente só comia frango. Era filé de frango. Era frango ensopado. Era frango desfiado. Chegava à noite, chegava no sábado à noite, mãe, tem alguma coisa para comer? Coisa diferente assim? Seu tio fez coxinha. Na época do frango. Um amigo meu pegou essa época. Ele ia lá em casa. Ele era um negrão de 2 metros assim. Ele ia lá em casa. Um dia ele comeu frango. Pegou a época do maná do frango. Outro dia ele comeu frango. 3º dia ele comeu frango. No 4º dia ele falou: eu vou sair daqui, tô criando pena. De tanto frango que vocês estão me dando. Foi a época do frango. E a gente ia fazer o que se tinha frango? Frango tinha, irmão. Você abriu o freezer. Pergunta pra minha mãe essa história. Você abriu o freezer e tinha de frango, não faltava.
Você escutava até o barulho da galinha, do frango, tanto o frango que tinha. Mas é assim, prosperidade. Às vezes, não é você, muitas vezes, ter vários tipos de comida, mas prosperidade é não te faltar nada para comer. Essa é a grande verdade. Quanta gente que pode escolher, aliás, comida de rico é ruim, meu Deus do céu. A gente foi não sei aonde comer aí, né? Sem querer eu peguei um tal do escargot. Eu falei, meu Deus, eu mordi, mas não tinha gosto de nada. Falei, como que você vai num restaurante caro, aí você pede um caviar, é caro, meu Deus, que caro. Eu falando, isso não é prosperidade. Prosperidade é comer uma picanha gostosa, maravilhosa, né? Prosperidade é comer alguma coisa que te agrada. Então, eu falando picanha aqui porque eu gosto, mas na verdade a tua prosperidade é você comer aquilo que te satisfaz. Talvez seja ovo para você, talvez seja um frango para você, se quiser, tem unção aqui do frango, se quiser. Prosperidade é isso, prosperidade é não ter falta de nada. Prosperidade é o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, que a Bíblia fala que até o sapato crescia junto com os pés das crianças. Você nunca viu essa palavra na Bíblia? As mães olhavam e os filhos iam crescendo, porque vocês sabem, né? Recém-nascido, perde roupa fácil, né? Depois você tem que ficar doando e tal, comprar de novo. Mas lá no deserto não tinha lugar para comprar, não tinha como fazer, então Deus fez crescer junto com eles. Isso é prosperidade. É você ter um Deus que, ainda que seja maná, te manda todo dia e não deixa faltar. Mas Ele manda a porção às vezes do dia. Não é verdade? Do dia. E a palavra fala que Ele mandava a porção do dia. Se alguém pegasse um maná a mais, que era 1 gomer, né, que era por litros, e aí se alguém pegasse 1 litro a mais de maná, apodrecia. Por que apodrecia? Porque quem pegou a mais é que estava com medo de no outro dia Deus dormir até mais tarde. Não vim suprir o seu cérebro, não vim trabalhar. Então Deus fazia apodrecer. Porque prosperidade é você confiar no Deus que Ele te supre todo dia. Prosperidade não é passar, eu não passo nenhum aperto, não, às vezes a gente passa. Mas a Bíblia fala que Davi disse assim: angústia me deste largueza. E eu profetizo, Deus vai te dar largueza nas tuas angústias. Você pode passar pelo aperto, mas você tem um Deus que faz alargar os teus caminhos, alargar as estacas da tua tenda. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai trazer o suprimento que você está precisando. Aleluia. Quem está precisando de um suprimento aí para a tua vida? Eu profetizo, vai chegar nas suas mãos. Deus nessa noite está derramando um nardo sobre a tua vida, e a janela dos céus estão se abrindo sobre você em nome de Jesus. Davi foi ungido com nardo. Fala assim, Davi foi ungido com nardo. Eu não estou falando, pastor, não, a Bíblia fala que foi com azeite. Amém, isso, foi com o chifre do azeite. Só que o nardo não representa a prosperidade, porque ele era o óleo mais caro que existia. Então Davi não foi ungido só com azeite. Azeite literalmente, mas espiritualmente com nardo. Ele teve 3 unções. Diga assim comigo, Davi teve 3 unções. A primeira foi em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa foi a primeira unção de Davi. Quando Saul pecou, Deus tira Saul do reinado, apesar dele estar no trono, Deus já não estava mais com ele. Aí Deus pega e fala para Samuel: vai na casa de Jessé e unge, porque eu encontrei no meio dos filhos dele um rei que vai ser segundo o meu coração. Ou seja, um rei que vai me amar acima de tudo, que vai me adorar acima de tudo, que tudo que eu der para ele, ele é capaz de largar para me servir. E aí Samuel vai lá na casa de Jessé, você sabe a história, manda chamar os filhos de Jessé, e aí Jessé desprezava Davi, deixava ele lá cuidando das ovelhas. Na hora do jantar, ele não chama Davi para se assentar na mesa. Mais uma vez, o próprio pai querendo tirar a unção do filho. E aí depois, Samuel olha para os filhos de Jessé. Um era musculoso, o outro era bonito, o outro era não sei o quê. O outro falava bem. Aí Deus fala para Samuel: a única vez que eu vi na Bíblia Deus dando bronca em Samuel.
Eu nunca vi Deus dar bronca em Samuel, só essa vez. Samuel foi um profeta e um sacerdote, que ele foi os dois, profeta e sacerdote. Ele foi abençoado, ele foi reto, ele foi obediente à palavra do começo até o fim da sua história. Mas nesse dia, Deus deu bronca em Samuel. Chamou ele no canto e falou assim: Samuel, eu vou te falar uma coisa. Vocês homens, vocês olham para a aparência. Mas eu, o Senhor, eu olho o coração. O rei que eu escolhi não é nenhum desses aí que você está achando que é. Ele nem aqui está. Pergunta para ele se ele tem mais um filho. Aí Samuel falou: então, todo sem graça, né? Não é nenhum desses. Você tem mais algum filho? Cara de pau. Ele demorou para responder. Tenho, mas para ungir assim, rei? Tem mais algum? Mas tem, mas ele não tem jeito de rei, ele não tem tamanho de rei, na verdade ele fica cuidando até das ovelhas lá. Eu acho que não vale a pena manda chamar ele. A gente não vai sentar para comer enquanto ele não chegar, porque Deus tem uma unção de prosperidade na vida dele. Ele vai ser rei. Aleluia. E talvez, né, a tua família te desprezou, talvez você mesmo tenha isso com você, né, de ser desprezado pela sua família, ou recebeu uma palavra: você nunca vai dar certo. Eu quero ver, que nem eu tinha uma palavra sobre a minha vida, que o pessoal falava: e esse daí vai ser ladrão, né? Só que hoje, glória a Deus, sou ladrão de almas. O diabo vai lá e eu vou lá e tiro das mãos dele e trago para o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, às vezes a gente tem sentenças sobre as nossas vidas, pessoas que olham de cima para baixo para nós, às vezes até mesmo das pessoas da nossa própria convivência, que não acreditam que nós vamos chegar muito longe. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, pode até o seu pai te amaldiçoar, pode até a sua mãe falar não vai dar em nada, pode até os seus irmãos falar eu quero ver se vai conseguir, porque se Deus quiser te abençoar, ninguém senta na mesa antes de você chegar. Ninguém. E quando Davi entra, aí Deus diz assim, é lindo, né? Deus fala assim: é ele. E nessa noite eu estou ouvindo a voz de Deus falar assim para mim: são eles. Os Davis que o mundo desprezou, aqueles que não tinham nada, aqueles que o diabo queria roubar a unção do nardo, estão aqui sentados hoje para receber essa unção do nardo. Então Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, foi honrado no meio da sua família, e eu profetizo: você vai ser honrado no meio dos seus irmãos, você vai ser honrado no meio da sua família. Se a sua família inteira talvez não deu certo, ou tinha sonhos ou projetos que não foram concluídos, eu profetizo que através da sua vida tudo isso vai acontecer e vai se cumprir, porque toda maldição foi quebrada em você. A segunda unção de Davi, segundo Samuel capítulo 2, versículo 4, então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul, porque Saul ainda era vivo, Saul ainda estava com a coroa na cabeça. Como que Davi ia sentar no trono se o trono estava ocupado? Mas se Deus não estava mais com Saul, era questão de tempo para Davi sentar no trono. Não precisava Davi matar Saul para sentar no trono. Não precisava Davi trapacear para sentar no trono. Davi era um grande guerreiro, ele já tinha um exército com ele. Você sabe toda a história dele começa ele derrubando Golias. Depois que ele derruba Golias, a família dele começa a morar no palácio do rei, porque Deus, para treinar a Davi, Deus permite que a família e Davi fosse morar num palácio. Pergunta assim para mim: para quê, pastor? Para que Davi aprendesse a ser rei. Para aprender a ser rei, eu tenho que morar com o rei. Dá um glória a Deus. Você quer ser rei? Você quer ter autoridade? Você quer prosperar? Você tem que andar com o rei. Você tem que morar na casa do... E aonde você está nessa noite? Então é aqui que você tem que receber a unção do rei. Olha, eu estou falando, é espiritual, hein? Tem um pastor aí da internet que filmaram ele na igreja dele, era uma festa, coitado. Você vê qualquer coisa que a gente faz, já vira notícia. Ele colocou uma capa de rei, uma coroa de rei, e fez uma festa na igreja dele. Ué. Deixa o homem ser feliz. A gente não fez uma festa fantasia também outro dia? Um era o João Batista, o outro era a Esther, o outro era... Como era?
Quem que era? Quem tinha os personagens? Vocês não participaram ano passado? Ano retrasado, né? Tinha a Ruth. Você era o quê mesmo, Carla? Ruth. Você era a Ruth. Tinha a Ruth. Tinha a Esther. Você era Esther, né, Stephanie? Né? Só falta uma sueira aí, né? Em nome de Jesus, né? Esther, tá no óleo. Você tá no óleo, calma. Você tá no óleo. A Bíblia fala que Esther ficou no óleo até para poder se apresentar diante do rei, né? Ou seja, o pastor fez a festa lá e aí falaram que o pastor estava recebendo a unção de rei, que ele era mais que apóstolo, agora era rei, não sei o que. Está amarrado, não é isso. É porque espiritualmente, a Bíblia fala em Apocalipse que nós somos chamados uma nação de reis e sacerdotes. E quando Deus fala isso, Ele fala da sua igreja. Nós somos chamados uma nação de reis e sacerdotes. Então fala assim, nós somos chamados uma nação de reis e sacerdotes. E Davi, ele passou por etapas. Fala assim, eu estou passando por etapas. Primeiro ele foi ungido diante dos seus irmãos. E agora ele foi ungido em Judá. Fala assim, Judá. A Bíblia fala, os anciãos de Judá ungiram Davi rei de Judá. Porque Judá, Israel, você sabe, foi dividido em duas partes. 10 tribos do norte, que era Israel, e 2 tribos do sul, que era Judá e Jerusalém. E Jesus, ele vem da raiz de Judá. Ele reina primeiro em Judá. Então Davi é a representação de Jesus. Recebeu a unção em Judá. Quem recebe a unção em Judá, ele passa pela etapa de Judá. Ele não é rei de tudo ainda, porque ele ainda está em Judá. E aí você talvez diz assim, pastor, ainda a minha vida, Deus me abençoou completamente. Sabe por quê? Porque você ainda está em Judá. Você vai ser honrado primeiro diante da sua família, depois você vai ser honrado em Judá. Para que de Judá você possa ir e expandir e ser rei em todos os lugares que Deus te chamou para ser. Que depois que ele é ungido em Judá, Saul continuava no trono, mas aí avisaram ele, Saul morreu. Ou seja, aquele que resistia morreu. Aquele que não queria que você fosse rei, morreu. O trono está vazio, mas ainda faltava todo mundo concordar que ele ia sentar no trono. E o que vem acontecer depois? Há uma união entre as tribos do norte e as tribos do sul, e no final, ele tem a terceira unção. Diga comigo, terceira unção. Segundo Samuel, capítulo de número 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Agora ele era rei dos seus irmãos, rei na sua família, ele foi honrado. Ele foi rei em Judá, e agora houve um acordo, não é? Houve um acordo, porque eles sabiam que Davi era o melhor, eles sabiam que Davi era o ungido de Deus. Então agora eles, por mais que eles não queriam, porque os do norte nunca aceitaram muito Davi. E tem gente que às vezes não vai te aceitar. Como fala, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então não pensa que todo mundo vai concordar com a tua vitória, todo mundo vai concordar com a tua bênção, todo mundo vai concordar, esse é meu rei. Mas não importa se vão concordar, importa que vai chegar um momento que Deus vai te levantar, e ainda que eles não concordem, eles vão ter, igual o Zagalo, vão ter que te engolir. Porque Deus vai te colocar na posição que Ele escolheu para que você reine. Amém? E Davi recebeu a última unção, que foi a unção sobre todo Israel. Naquele dia se cumpriu a promessa de Deus, e Davi foi o rei de toda Israel. Como diz aquele louvor, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, mas eu declaro que vai chegar na tua vida. Pode passar o tempo que for, você vai ver a tua família bendita, você vai ver o teu casamento restaurado, você vai ver os teus filhos abençoados, você vai ver a tua vida financeira prosperar, porque quem serve a Deus vai reinar, vai ser honrado em tudo que fizer. Receba essa palavra agora. Aleluia. E agora nós vamos receber a unção do nardo. Amém? Há uma unção espiritual, porque esse vidrinho que você vai levar é só uma representação
do que vai acontecer espiritualmente. Amém? Ele por si próprio não é nada, mas espiritualmente representa que você vai sair daqui próspero. Ah, amanhã eu vou acordar rico. Não, calma. Davi foi rei logo que foi ungido a primeira vez? Não. Ele foi ungido, depois demorou 13 anos para ele se tornar rei. Então eu não sei quanto tempo vai demorar para você sentar onde Deus quer que você sente. Eu não sei quanto tempo vai demorar para se cumprir todas as promessas na sua vida. Mas hoje começa a tua caminhada para reinar. Amém? Fala assim, hoje começa a minha caminhada para reinar. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Meu Deus. Como a palavra se completa, né? O coração do rei está nas mãos de Deus. E ele inclina para onde ele quer. O cara que era o mais desprezado, Deus fala, é ele que eu escolhi para ungir, que vai ser próspero, que vai reinar. Agora eu pergunto, talvez você nem sabe o que Deus preparou para você, mas eu quero te dizer, são coisas grandes. São coisas grandes. Você está tão chateada aí pela atual situação que você está passando. Mas uma pessoa que Deus escolhe, ela passa por lutas. Uma pessoa que Deus escolhe, ela vai ter muitas vezes resistências, até mesmo da própria família, até mesmo daqueles que estão de fora, inimigos vão surgir no teu caminho para tentar parar a obra que Deus tem na sua vida. Mas a unção vai te fazer vencer todas as coisas. Aleluia, levante as suas mãos porque eu creio. Levante as suas mãos porque eu creio. A unção de Deus vai te fazer vencer todas as coisas. Talvez você veio para a igreja hoje e você falou, Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada. Senhor, olha, eu estou sem força. Mas a unção vai renovar suas forças nessa noite. A unção de Deus, a unção do nardo. E Deus está te falando que Ele vai colocar uma unção para você prosperar. Para você prosperar. Para você prosperar. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28, que aquele que obedece ao Senhor, aonde Ele pôr as suas mãos, vai prosperar. Amém? A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28, que aquele que obedecer a Deus vai ser colocado por cabeça, e não por cauda. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28, que aquele que obedece a Deus, ele vai emprestar para muitos e não vai tomar emprestado. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28, que aquele que serve a Deus, até os seus animais serão abençoados. Até o seu gatinho, o teu cachorrinho, vai ser abençoado pela bênção que está sobre a tua vida. Amém, queridos? Começa a orar, fala, Deus, eu tomo posse dessa unção. Eu tomo posse dessa unção do nardo nessa noite. Eu tomo posse porque é espiritual. Ó, queridos, Deus está me dando uma visão aqui. Eu já estou vendo essa unção caindo sobre a tua vida. Você não vai ter cara de miserável. Aquele estereótipo do inferno, aonde o crente tinha cara de pobre, eu repreendo agora em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Aquele estereótipo, vou repetir, que o crente tinha que ter cara de pobre. A gente até pode ser pobre, mas não vai ter cara. Que ninguém é rico aqui, não é verdade? Mas cara nós vamos ter. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa lá na Lapa, de uma escola de informática. Aí tinha uma moça, né, que ela dizia que ela era da igreja. Aí ela olhava para mim e falava assim, ai, você tem uma cara de rico. Eu falei, mas ela sabe que mora em Osasco, né? Mas a unção de Deus vai estar sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Tem gente que fala comigo, uma vez um cara falou para mim assim, nossa, eu sei que o senhor deve ter feito muitas faculdades. Eu falei, só fiz uma e tranquei ainda. Por quê? A unção, não estou falando que você tem que estudar, vai fazer faculdade, vai fazer mestrado, vai fazer MBA, faça tudo o que você puder.
Mas lembre-se, tem muita gente que tem um monte de diploma e que está desempregado. Mas o que vai nos diferenciar não vai ser somente os diplomas que nós temos. Vai ser a unção de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero profetizar essa unção na tua vida. Receba agora, queridos. Olha, enquanto eu estou falando aqui, a unção está caindo. A unção está caindo sobre a tua vida. Eu estou vendo Deus te colocando nos melhores lugares da terra. Eu estou vendo, olha, Deus está me falando aqui de testemunhos de viagens para o exterior. Amém? Receba essa palavra. Talvez você fale assim, está amarrado esse espírito de miséria, que tem gente que pensou, será? Não é para mim. Está repreendido em nome de Jesus. É para você sim. Deus vai te fazer sentar na primeira classe da vida. Receba agora. Deus está falando comigo aqui de pessoas que já passou necessidade e que Deus viu a tua necessidade. Deus está falando comigo aqui de pessoas que muitas vezes não tinham o que comer, mas o Senhor está falando, olha só o que Ele está fazendo na tua vida. Dos choros que você chorou e dos dias que você não teve nada, se prepara, você vai sentar na mesa do rei. Aleluia! A palavra de Deus, olha que tremendo, a palavra de Deus fala que Davi, quando reinou, ele tinha feito uma aliança com o filho de Saul, que se chamava Jonatas, e ele disse para Jonatas, porque Jonatas era filho de Saul, mas ele gostava mais de Davi do que o próprio pai, ele entendia que Davi ia sentar no trono, não era o pai dele mais, e aí ele faz uma aliança com Jonatas, e aí Jonatas morre, Saul morreu, Jonatas morreu, e Davi um dia, ele tinha prometido para Jonatas, que ele nunca ia esquecer que Jonatas fez uma aliança com ele. E um dia Davi fala assim, tem alguém da família de Jonatas que está vivo? E aí falaram assim, tem, e onde está ele? Ele perdeu as pernas, é o filho de Jonatas. Ele perdeu as pernas, e onde ele está? Ele virou mendigo. Como assim virou mendigo? Por que não me falaram? O senhor não perguntou? Porque o diabo não quer que Deus faça a obra que tem para fazer na sua vida, fique muitas vezes querendo impedir. Só que não adianta, se tem uma aliança, Deus vai te achar onde você for. E a Bíblia fala, que Davi falou, manda trazer o mendigo, manda trazer o filho de Jonatas. O nome dele era Mefibosete. E aí quando o Mefibosete, no filme mostra, né? Se você puder, assista o filme de Davi, é tão lindo. Eu assisti a série com a Fran, muito lindo. Aí Mefibosete entra se arrastando, né? Ele entra se arrastando, né? Eu não vou me arrastar aqui agora, senão ficar todo sujo e a Fran vai brigar comigo depois. Mas ele entra se arrastando no chão assim, e é tão lindo, porque ele todo sujo, todo se arrastando, virou um mendigo, e Davi olha para ele com aquela alegria, Mefibosete, você é filho de Jonatas, e ele fala, rei, me perdoa, porque ele já estava acostumado com a miséria, ele ficou até com medo do rei ter mandado chamar ele. E aí ele fala para Mefibosete, seu pai foi um grande amigo meu, ele fez uma aliança comigo, e ele preferiu até que eu fosse rei do que do próprio pai dele, e eu fiz uma aliança com ele que nunca ia abandonar alguém da descendência dele. A partir de hoje, deem um banho em Mefibosete, coloquem vestes de príncipe nele, porque na casa do rei a gente só anda com veste de príncipe. Põe o veste de príncipe nele, e para comer, rei, a gente leva a marmita para ele no quarto? Não! Mefibosete, a partir de hoje, vai tomar café da manhã comigo, vai almoçar comigo e vai jantar comigo. Aleluia! Satanás queria te colocar no quarto, escondido, na miséria. Deus te chamou para sentar na mesa dele todo dia. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. O diabo fica furioso. Né? Na novela tinha o Ziba. O Ziba ficou furioso, ladrão. Sempre tem um ladrão, né? O Ziba, como pode? Esse mendigo, esse aleijado vai sentar com o rei? Vai. Porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aleluia. E eu profetizo, Deus já tem reservado grandes coisas. Márcia, Deus tem reservado grandes coisas para você, além do que você está pedindo. Eu vejo o Senhor te pegando pela mão e te colocando, e você vai pular 2 degraus para cima. O normal seria você ir para uma próxima etapa, mas segura essa palavra que Deus está dando para você, que Ele vai te levar e você vai passar por uma etapa e já vai chegar aonde muita gente vai ficar de boca aberta, e até você vai ficar de boca aberta. Queridos, eu já vou ungir aqui em nome de Jesus, mas quando Deus fala, a gente tem que falar, amém?
Em nome de Jesus, oh aleluia. Eu vejo o Senhor, olha, fazendo grandes coisas. Eu vejo o Senhor honrando pessoas que estavam envergonhadas. Eu vejo pessoas que na pandemia, você falou, pastor, olha, às vezes eu fiquei assim desesperado. Se não fosse esse bendito desse auxílio, eu tinha passado fome. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar a unção de José, e que foi a última crise que você dependeu do governo, porque Deus vai te dar uma unção tão grande que na próxima crise você vai falar: não preciso de auxílio, porque Deus está me prosperando, e você vai ajudar muita gente. Quem toma posse dessa palavra? Ou você quer auxílio? Quer auxílio? Quer auxílio, não derrama unção. Quer auxílio, não derrama unção. Mas se você quer ser um auxílio, você vai com essa unção para sua casa. Fala assim: Senhor, eu quero o seu auxílio. Eu não quero precisar do auxílio, porque o Senhor é o meu auxílio. E eu profetizo, é a última crise que você depende do governo. Para quem está precisando aí, não é? Que a gente sabe que precisa mesmo. Mas o Senhor vai te colocar numa outra condição. Olha, domingo, teve um pastor que estava tocando bateria aqui, que ele falou assim para mim, a Fran viu, ele falou assim para mim: nossa, eu não imaginei que era você que estava aqui, porque eu conheço ele há 20 anos. Que igreja bonita. Nossa, que estrutura próspera. E ele falou, sabe de uma coisa, eu olhei, ele estava ali na bateria, ele falou que olhou para a cara de cada um que estava aqui, ele falou assim: eu não vi uma pessoa com cara de miserável. Uma igreja saudável, uma igreja próspera. E eu profetizo que você está numa igreja próspera. Você está numa igreja, sabe, prosperidade. Vai na raiz da palavra prosperidade. Não é dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade, a palavra prosperidade, ela significa na raiz felicidade. Eu posso não ter R$1 no bolso, mas a minha alegria o diabo não tira, não. Amém? E eu tenho um Deus que me supre, que me abençoa, que me abre portas. E eu profetizo, olha, Deus está me mostrando que Ele vai tocar em corações de autoridades, que Ele vai tocar em coração de grandes clientes. Amém? Amém? E que Ele vai soprar assim, ó, o teu nome. Deus está soprando o nome de algumas pessoas aqui para mesas de homens grandes. Receba essa palavra, receba essa palavra. Vão te chamar de empresa que nem currículo você mandou. Mas Deus vai soprar seu nome. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar aqui, que eu não posso demorar hoje. Amém? É que às vezes a unção é tão grande, né? Que às vezes o Espírito está sujeito ao profeta. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, estenda as mãos para cá. Senhor, eu abençoo cada um desses elementos que representa a prosperidade, o nardo que o teu povo veio buscar hoje. E não é esse vidrinho aqui, é muito mais, é espiritual. O Senhor está revestindo cada um. Eu estou vendo o Senhor tirando vestes velhas e colocando vestes novas, vestes de príncipes, vestes festivais. E o Senhor está falando: se prepara, porque eu te chamei para reinar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu consagro este óleo na tua presença, esse nardo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir pegar aqui, cada um, pode vir um de cada vez. Pega e já vai para o teu lugar, que já está abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vai vindo, porque olha, a unção está aqui no altar. A unção está aqui no altar, em nome de Jesus. Receba agora o nardo que Jesus recebeu de Maria. O nardo que o Senhor coloca sobre a tua vida. Você vai ungir o teu escritório, você vai ungir a tua casa, você vai ungir a tua carteira, em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus, a unção de prosperidade. Eu profetizo, receba agora para as conquistas, em nome de Jesus. Leva essa unção. Tu és Davi, o Senhor manda eu te dizer: tu és Davi, Ele te erguerá acima do que muitos acham, e Ele te honrará. Está chegando o tempo, Ele vai te mostrar, em nome de Jesus. Receba essa unção de prosperidade. Faz descer o nardo, Senhor. Faz descer o nardo sobre a tua vida. Leva essa unção de administração, em nome de Jesus.
Leva essa unção em nome de Jesus para a tua casa. Eu profetizo, receba, vai sentar na mesa do rei. Aleluia. O Senhor está soprando na tua vida. Receba agora em nome de Jesus. Eu estou vendo na tua vida uma reviravolta. Uma reviravolta. Sabe a água em vinho? Você vai contar em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, receba agora essa unção de prosperidade. Tu abençoará a tua família. Aleluia. Deus te levantará, e através da tua família muitos vão dar glória a Deus através da tua prosperidade. Receba agora em nome de Jesus. Aleluia. Receba o nardo agora, a unção que te diferencia, a unção para reinar. Oh, remanai xere cantarás. O Senhor te trouxe aqui hoje porque tu és aquela que Ele escolheu para reinar. E você não vai ficar nas mãos do ladrão, você vai ficar nas mãos do rei, em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba essa unção na tua vida. Eu profetizo essa unção de prosperidade. Deus vai te dar olhos. Olha o que Deus está mostrando para mim. Vai te dar visão de águia. Receba agora em nome de Jesus. Aleluia. A águia, ela enxerga de longe a presa. Receba agora em nome de Jesus essa unção. Você está levando para a tua casa. Que Deus está mandando te dizer. Mas tu tá ali. Ai Senhor, eu estou arrumando minha casa. Se prepara. Ali é só o início. O que eu vejo para ti, se eu te contar agora, você não vai acreditar. Mas são coisas muito grandes, uma chave enorme. Receba agora em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia. Levante as mãos e vamos terminar esse culto louvando em nome de Jesus. Aleluia. Oh meu Deus, levante as suas mãos e fala: faz descer o nardo, vai, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, faz descer, Senhor, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Aleluia. Levante sua mão. Levante sua mão e fala assim: Senhor, Senhor, eu levo esse nardo para casa. eu levo esse nardo para casa. E aonde eu colocar o nardo, E aonde eu colocar o nardo, vai prosperar. vai prosperar. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Ainda que você vender gelo no Alasca, a bênção vai ser tão grande que você vai vender. Amém. Deus mostrou você, Patrícia. Deus mostrou você. Você tem a unção do nardo na sua vida. E lá onde você vai, ela vem de máscara. E ela vem aqui, aqui no altar, ela fala: pastor, eu não estou dando conta de vender máscara. Porque a unção está sobre a tua vida. O que você vender, filha, vai vender, vai prosperar. A unção está sobre a tua vida. E Deus tem muito mais para fazer em nome de Jesus. Quem toma posse dessa palavra? Essa unção está sobre a tua vida. Declara assim comigo: se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo sejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Domingo eu estarei aqui em 2 horários, 10 da manhã e 19 horas, os 2 horários Santa Ceia. Deus te abençoe. Tem cantina, quem quiser oração, eu estou aqui no altar. Que Deus abençoe. Vamos na paz. Cativos sobre o solitário.
sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nada.